Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Acho que boa noite assim, xoxo. Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, melhorou, Boa melhorou. noite, boa noite. Boa Sejam, noite. sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, né? É a nossa origem. E tantas teorias aí mundo afora, né? Que a gente fica se perguntando, mas afinal, qual que tem razão? Então, hoje a Bíblia ela vai dizer para nós a nossa origem. Mas antes de entrarmos no tema, eu vou convidar a Helenir que nos eleve a Deus com a palavra de oração. Tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus, graças te damos por mais essa oportunidade. Eu acho que travou dela. Helenir, a gente vai deixar para outro dia, tá bom? Cristina, por gentileza. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, louvado, engrandecido, exaltado, meu Pai, seja teu nome. Amém, Assim, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nesse momento se faça presente, meu Pai, nesse estudo. Que o Senhor visite, meu Pai, o teu servo, o Zito, meu Pai, naquele hospital. Sim, Que o Senhor. Senhor, meu Pai, faça um grande milagre, Senhor, na vida dele. Que ele sinta o seu toque, meu Pai, restaurando a saúde dele, meu Pai. E que ele venha testemunhar, meu Pai, do teu amor, hoje e sempre. Que Amém. o seu Santo e Bom Espírito nos ajude a entender a tua santa vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. né? Amém. Helenir, infelizmente, você começou a orar, travou. Tá travando toda hora, o som de você está sumindo. Isso. E falar nisso, a sua irmã está chegando. Que ela seja Uhum. também muito bem-vinda. Ok. Bem, vamos lá. Eu vou começar fazendo perguntas, né? Como sempre. E eu vou. Wanda também, Camilo, sejam bem-vindos. Eu vou perguntar a Mariana. Deixa eu só encontrar a Mariana aqui. Mariana. Mariana, Sim, você já parou para pensar sobre a tua origem? não. De onde você veio? Aí você vê, eu vim da minha mãe, nasci da minha mãe. Ok, tua mãe, nasceu da minha avó. Minha bisavó, e assim vai. E quando chega lá, é o primeiro, é o final. De onde nós viemos? Não sei. Pois é. Isso aí, Paulinho, a gente vai descobrir um pouquinho hoje, não é? E Uhum. vocês aí que já são veteranos, vocês têm aí total liberdade para nos ajudar, tá bom? Vocês, por favor, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar que o homem veio do macaco? Eu já. Já. Outros dizem assim, o homem veio de uma célula há milhões e milhões de anos, essa célula se multiplicou e assim até chegar aos nossos dias. Veio da lama, da água, andava sobre quatro patas, depois sobre duas, e assim. Gente, eu vou dizer para vocês que a gente precisa ter muita fé para crer dessa forma. Na evolução, né? A evolução, né, a evolução das espécies. Mas quando você vai para a Bíblia ela é tão assim singela, bela e perfeita em nos mostrar a nossa origem, de onde nós viemos, que nos deixa fascinados. A princípio, eu quero dizer para você uma coisa. Você é a obra-prima das mãos de Deus. Você é, para Deus, uma joia preciosa. E você vai saber o porquê de ser para Deus essa joia preciosa. Então vamos lá. A Bíblia, ela responde para a gente a nossa origem. Por quê? Porque está escrito. E no princípio criou Deus. Tudo começa aí, né? No princípio criou Deus. Bem, as perguntas que nos surgem,
A primeira é: de onde nós viemos? Segundo, para onde nós vamos? E terceiro, por que existimos? Se nós existimos, tem um propósito para isso. Muitas pessoas dizem assim: esse mundo nós estamos aqui só de passagem. Tá bom, se a gente está de passagem, a gente veio de onde? E a gente está indo para onde? Mas então eu vou tomar essa ideia da passagem com as perguntas: de onde nós viemos? Nós temos uma origem. Por exemplo, a gente sai de uma cidade para outra, nós temos uma partida e nós temos uma chegada, ok? A nossa existência também teve uma partida, ou seja, um início. E também nós estamos indo para algum lugar. Eu dava um estudo desse, a pessoa falou assim: eu estou indo para a sepultura. Sim, com certeza. Todos nós estamos indo para a sepultura. O pecado, o pecado proporcionou isso ao ser humano: nascer, viver, envelhecer e morrer. Mas será que a vida ela se concentra somente nisso, em nascer, viver, envelhecer e morrer? Sabe, gente, se a vida fosse somente isso, nós seríamos os mais miseráveis a existir nesse mundo. Nós viveríamos sem propósito. Existiu uma geração lá dos tempos de Noé que eles diziam assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Como Sim, é que é? Repete aí. é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ah, sim. É uma visão muito limitada da vida. Muito, muito limitada. E quando você vê na palavra de Deus a origem, não do ser humano somente, mas a origem do universo, menina, é algo assim que mexe com o nosso interior. Bom, antes da gente entrar na Bíblia, eu quero apresentar para vocês pelo menos três ideias que são defendidas para a existência nossa. Não é? Então, a existência do mundo é defendida pelas lentes de quem? Primeiro, do criacionismo. Aqueles que creem no início, e esse início, Deus estava lá e trouxe tudo à existência. Então, esse é chamado de criacionismo. Criacionismo é a teoria que explica a origem não somente da Terra, mas do universo, da Terra, de todos os seres vivos que na Terra habitam, que no universo habitam, a partir da ação criativa de Deus. Ok? Resumindo, do nada, Deus fez tudo. A gente vai ver isso no livro de Gênesis. Existe a segunda lente que diz assim: olha, o evolucionismo é uma teoria que defende o processo evolutivo, né, das espécies de seres vivos através de modificações lentas e progressivas, consoantes ao ambiente em que habitam. O maior defensor dessa ideia, esse camarada aí, Charles Darwin. Bom, Charles Darwin, alguém falando sobre ele, disse o seguinte: ele mesmo, né? Mas alguém comentando a obra dele, disse o seguinte: em sua obra, Darwin propôs o quê? A hipótese de que a variedade de espécies que hoje presenciamos na natureza se produziu por meio de mutações e seleção natural. Em quanto tempo? O que vocês acham? Segundo Darwin, milhões de Milhares de anos, né? milhares de anos atrás. Então, olha só, conforme ele acreditava, a vida em nosso planeta começou com um organismo unicelular, ou seja, uma célula.
Ao longo do tempo, esse organismo se reproduziu, multiplicou-se, transmitiu seu DNA de geração em geração. Ao longo dos séculos, esse DNA sofreu mutações, abrindo a porta para variações de organismos. Ao se espalharem por diferentes ambientes do planeta, esses organismos enfrentaram intempéries como frio, calor, falta de alimento e outras adversidades que acabaram forçando-os a lutar pela sobrevivência. Os que conseguiram se adaptar melhor às dificuldades de cada ambiente, né, isso aí graças a certas mutações, continuaram se reproduzindo e passando suas mutações a seus descendentes, seus filhos. Aqueles que perdiam essa batalha morriam pelo caminho. Esse processo cego e cruel de distinção entre organismos, isso aí foi chamado de quê? Seleção natural. Ou seja, a própria natureza, Paulinho, ela escolhia, não, esse aqui é mais forte, então esse aqui sobrevive. Ah, aquele lá é fraco, não, aquele lá não vai à frente. Não é? Então, essa foi a seleção natural. Mas existe uma terceira lente que olha a existência de tudo que há, que é chamada de deísmo. E essa daqui, ela, ela é curiosa. Por quê? Deísmo, ele é a parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser constatada através da razão. Ou seja, a razão aqui é o homem explicando a existência de Deus. E, diante disso, o deísmo ele rejeita toda e qualquer crença religiosa. Por quê? Toda e qualquer crença religiosa, em maior ou menor grau, ela leva a Deus. E o deísmo não acredita em um Deus criador, enfim, nenhum Deus existente, fora do homem. Né? Então, a linha filosófica do deísmo, ela não acredita em nenhuma religião, muito menos no Deus criado por elas. Então, nós aqui abrimos a Bíblia e nós falamos sobre Deus. Esse Deus de quem falamos, o deísmo não acredita nele. Já que afirma esses deuses, eles são considerados o quê? A partir de experiências humanas limitadas, ou seja, são deuses criados. Os deístas, eles afirmam que se existe um Deus, veja, se existe um Deus, ele criou o universo com tudo que nele está, não é? E deixou tudo seguir seu rumo natural, seu curso natural, sem qualquer outra intervenção da sua parte. O deísmo ensina também que não há milagres e que a Bíblia não é inspirada por Deus. Ou seja, qual que é pior? O evolucionismo ou o deísmo? Na realidade, Dois são ruins. oi? Os dois são ruins. Esse São deísmo ruins. fica pior, hein? A realidade é que os dois, tanto o evolucionismo quanto o deísmo, eles rebaixam Deus a nada. A nada. Ou poderíamos dizer que é menos que nada. Não é? Bem, mas vamos lá. Gênesis 1, verso 1. É esse texto que está aí, mas a gente vai precisar da Bíblia para seguir aí os demais textos. A Bíblia ela começa já no princípio. A Bíblia começa no princípio, dizendo que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Seria muito interessante se a gente entendesse a língua original da Bíblia e a gente ia ter uma compreensão muito maior daquilo que em tão poucas palavras é dito nesse verso 1. Vamos lá. Quando foi esse princípio? E aí? Sabe, Letícia? Não. Melhor, há 6.000 anos, né? Um pouco mais de 6.000 anos. Sabe, Letícia, eu vou dizer para ti uma coisa. E eu não sei quando foi esse princípio. Sabe por quê? Porque Deus é eterno.
Quando que os céus foram criados? Eu não sei. 6.000 anos? 10.000 anos? 1 milhão de anos atrás? Eu não sei. Ah, mas aqui vem dizendo que Deus criou os céus. Você reparou que céus aí na sua Bíblia é no plural? Sim. E você reparou que terra é no singular? Então a terra para o ser humano é uma só. É só essa Mas aqui. só essa aqui. Mas céus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vem dizendo lá na segunda epístola dele o seguinte: olha, conheço um homem que foi até o terceiro céu. Então, Paulo está dizendo que o terceiro céu, ali, é o paraíso de Deus, de onde Deus governa o universo. E aqui a gente vê que céus está no plural. Pronto. Uma outra coisa, Claudinete, que me chama a atenção é esse verso aqui, ó, criou. Letícia trabalhou com confecção e ela tinha que criar novos modelos aí quase que toda semana, não, Letícia? Essa função era a dona Carolina que fazia, né? Eu Isso, né? só aprovava ou É, reprovava. mas alguém tinha que fazer. Sim, Agora veja uma coisa. Ela, quando fazia um novo modelo, o tecido já existia, a máquina que ia costurar já existia, a linha já existia, não é? sim, Então, vamos dizer assim, ela trabalhava um material já existente, sim. não é? Esse verbo que criou na língua original é bará. Essa palavra bará, ela quer dizer que nesse princípio aqui não existia Ah, nada, nada. E Deus, bará, criou a partir do do nada. nada. Olha que coisa, gente, que coisa linda. Quem é o ser humano que consegue criar alguma coisa a partir do nada? Não tem como. Paulinho pode chegar no restaurante dele lá e dizer assim: sexta-feira nós vamos criar aqui um prato novo. Mas os elementos, Paulinho, para aquele prato novo já existem, Ué. não é? Então É. você só vai manipular ali os ingredientes para fazer um prato novo, mas eles já existem, não é? Vai melhorar o que já é bom. Exatamente. Deus, Deus, ele nada existia e pelo poder dele, que há nele, que é ele trouxe tudo à existência. Os céus e a terra. Dentro de céus está o universo. E dentro do universo está a terra. É. Ok? Então vamos lá. A gente poderia traduzir Gênesis 1, verso 1, da seguinte maneira: antes do nada existir, Deus já estava lá. A partir do nada, Deus fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. Espera aí. Coisas visíveis. Você olha aí para a sua frente, para o seu derredor, você vê muitas coisas invisíveis. Ah, me digam aí a existência de uma coisa invisível. O oxigênio. Muito bem. O oxigênio, né? O vento, né? É, É invisível. Mas sabe, dos atributos de Deus, do caráter de Deus, ele também, vamos dizer assim, ele criou para nós algumas coisas que são invisíveis e a gente depende delas para aceitar o que está aqui. Qual é essa coisa invisível que Deus criou e colocou em nossos corações, com a nossa permissão, para que a gente compreenda a palavra dele? O o Espírito Espírito Santo? Santo. Duas letrinhas. Fé. Ar, É, fé. Ela é invisível, é,
Mas você já viu o efeito da fé na nossa vida? Gente, a fé ela nos sustenta. A fé ela nos faz caminhar um pouco mais. Não é verdade? A É. fé trouxe você aqui. A fé faz você abrir a Bíblia e querer conhecer mais, querer saber mais sobre Deus. Mas a fé é invisível, não é? A fé é invisível. Deus, ele falou sobre coisas invisíveis para Nicodemos. Falou sobre o vento para Nicodemos. Ele falou sobre nascer, nascimento para a gente é um parto. Mas Jesus falou sobre algo invisível que acontece no coração do ser humano quando ele aceita a palavra de Deus. Ele fala: Isso aí é o nascer de novo, é nascer da água e nascer do Espírito. Carla, seja bem-vinda, querida. Bom, Obrigada. a segunda, o segundo verso do livro de Gênesis, alguém pode ler para a gente? Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, pode ler, Paulinho. Pode ir, Marcão, pode ir, Marcão. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos lá. O primeiro verso que a gente leu, que é o verso 1, diz que Deus do nada trouxe à existência os céus e a terra. Ok? Bom, o que era a terra? O verso 2 vem dizendo. Vamos dizer, um bloco aí no espaço, uma estrela no espaço, com quatro características negativas, no nosso ponto de vista. Ela era sem forma, ela era vazia, ela estava em trevas, e por último, diz que ela era um abismo. Abismo. Então, em uma palavra, nós poderíamos sintetizar que a Terra ela estava em um estado de caos. Ok? O caos, observe Alto da Serra, aí há 2 anos atrás, quando a chuva destruiu ali o Morro da Oficina e tudo mais. Não é? Aquilo ali ficou o quê? Sem forma. Calma. Sem forma. Ficou um abismo aquilo ali. Vazia. Não precisava estar as casas vazias, mas o fato de ter descido ali a barreira e tudo mais, ter levado vidas, querendo ou não, você olhava para aquilo ali, aquilo estava num estado vazio. Ok? Bem, trevas. A gente não pode dizer que ali estava em trevas, porque o dia se fez ali, mesmo que fosse no dia seguinte, ou enfim, o dia se fez. Mas a Terra estava nessa condição, sem forma ou disforme, vazia de vida, de seres vivos, em trevas. O que são trevas? Trevas é a ausência de luz. E abismo, um caos. Um dia, a gente não sabe quando, teve um concílio nos céus e Deus resolve colocar ordem no caos. Ou seja, o que foi colocar ordem no caos? Deus tomou a decisão de criar vida na Terra. Essa decisão, esse concílio para isso, a gente não sabe quando aconteceu, mas aconteceu. Por que aconteceu? Porque o verso 3 vem dizendo que para colocar ordem no caos, a primeira coisa que Deus fez foi criar luz. Luz. Quem pode ler esse texto para nós? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Quem é que deu a ordem? Deus. 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 Ele deu a ordem, haja luz e houve luz. Mas daqui a pouco nós vamos ver essa pessoa, Deus, quem foi, ok? Porque, porque isso é importante? Porque o Novo Testamento, ele traz para a gente, respondendo para nós, quem foi o Criador, quem trouxe tudo à existência. E um detalhe que vocês vão poder observar é o seguinte: nesse primeiro dia da criação, a parte clara Deus chamou de Luz. dia, Dia. dia, Dia. e a parte escura ele chamou de Noite. noite. Mas o texto termina, como vocês vão ver em todos os textos que a gente vê da criação, foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Hoje, a nossa contagem de tempo, ela é meio assim desfocada. Por quê? Daqui a mais ou menos 4 horas vai começar um novo dia. Na nossa contagem de tempo, contagem humana. À meia-noite começa um novo dia, que começa à meia-noite e vai até as 6 da manhã. Das 6 da manhã até mais ou menos 6 da tarde é a parte clara. E das 6 da tarde até meia-noite é mais 6 horas aí aproximadamente de parte escura para formar um dia de 24 horas. Deus, ele não faz essa bagunça na mente da gente. A Bíblia fala assim: foi a tarde e a manhã. Por exemplo, tarde se refere a quê? À noite, À noite. E manhã? O dia. O dia, a parte clara. Então, tarde se refere à parte escura. E manhã se refere à parte clara. E Então, aí fica das 6 às 6, né? realmente, Letícia, das 6 às 6. A gente dá aí essa ideia de 6 horas, das 18 horas, porque é mais fácil para a gente compreender. Mas a realidade é que a palavra de Deus diz que de um pôr do sol ao outro celebra-se um dia. Então o dia ele começa ao pôr do sol. Começa a escurecer. Quando começa a escurecer, a gente chama isso de penumbra, quando não é dia e não é noite. É aquele meio cinzento. Ali começou um novo dia. Ah, afinal de contas, eu me esqueci, eu quero perguntar, Mariana, que dia é hoje? Da semana? Hoje é dia 13. Não, da semana. Ah, segunda-feira. Pois é, Mariana. Nessa contagem bíblica aqui, hoje já é terça-feira. 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 Por quê? Do pôr do sol, que deu aí mais ou menos aí umas 2 horas atrás, começou um novo dia. Tá certo? Isso aqui, essa mudança que foi feita no calendário, como outras mudanças, isso aqui em muito interfere na nossa adoração a Deus. Porque se nós seguirmos a contagem do mundo, como o mundo conta o dia, começando à meia-noite e terminando à meia-noite no dia seguinte, nós incorremos é, em desatender, em desobedecer a Deus em algumas coisas que Ele pede. A gente vai ver isso mais para frente. Eu vou voltar nesse aspecto aqui novamente. Ok, então, primeiro dia, para botar a casa em ordem, Deus acende a luz. Concordam? Foi lá e haja luz, e houve luz. O caos agora tem luz. Mas já estava em ordem o caos? Não, só claro. Não estava, não tinha nada em ordem. Aí vamos lá. Temos aí agora o segundo dia. E o segundo dia, o verso 6 a 8, Paulinho, você pode ler para a gente? 6 a outro? Posso.
Capítulo 1, versos 6 a 8. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ah, Até o 8. continua, né? Está embaixo ali. Até o 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Olha só, novamente, a ordem dada aqui é uma ordem dada por Deus. Sabe, uma coisa que me chama a atenção, a gente olha para os céus e a gente vê nuvens hoje nos céus. Antes de ter havido pecado, do dilúvio acontecer no mundo, havia nos céus uma cortina d'água. E havia na terra também aí as águas, né? Os mares, enfim, havia água. No terceiro dia aqui, que a gente vai ver a água sendo separada da terra, a terra da água, mas havia água embaixo e havia água em cima. E no verso 2 que nós lemos, diz assim, ó, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no verso 6 a 8, aqui vem dizendo que Deus ele fez separação entre as águas do firmamento, né, e as águas de baixo. Ok? Então, se você observar, Deus está preparando um ambiente. E nós vamos aos versos seguintes, mas aqui vem dizendo, foi à tarde, amanhã, o dia segundo. Ok? Mas quando você vai ao verso 10 ao 13, aí vem dizendo assim, ó, disse Deus. Mas vamos pegar o verso 9 também. Diz também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca, ele chamou de terra. E, vamos dizer, o ajuntamento das águas, ele chamou de mar. Ok? Então, imagina, tenta visualizar aí na sua mente. No segundo dia, ele separa a água de cima da água de baixo. No terceiro dia, ele, no meio das águas, ele puxa a porção seca. Ele puxa, vamos dizer, a terra. Não é? E a água que, vamos dizer, que ficou ali na terra, ele chama de mar. Mas também no terceiro dia, você vai encontrar Deus separando o quê? Água potável da água salgada. Água dos rios e a água do mar. Ok? Mas aí vem uma ordem. A terra estava ali surgida do meio das águas, então Deus agora dá uma ordem. E a ordem está aqui no verso 11 até o verso 13. Quem poderia ler para a gente? E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu reiva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, ô Letícia, dentro aqui do terceiro dia, depois da separação da terra, da água, água salgada de água doce, Deus ele dá uma ordem. E essa ordem ela é direcionada para a terra. Produza a terra. Eu fico imaginando, assim na minha mente, como é que foi essa terra que Deus puxou do meio das águas?
Porque quando a gente olha para um monte, você vê um monte com relva, mas imagina você olhar para um monte ele desnudo, sem vida alguma, sem flores, sem árvores, e você olhar assim no horizonte e tudo sem um verde, sem uma árvore. Deve ser muito estranho, não? Mas era assim, era assim. Então ele dá ordem, produz a terra e você vai ver, você vai ver surgir florestas, árvores frutíferas, flores, erva baixa, todo tipo de, de verde, todo tipo de vegetação surgiu num dia. Agora eu pergunto a você, tudo que nós vemos hoje, frutas, cereais, árvores, flores, é tudo muito belo, não é? Eu passei debaixo, Paulinho, de uma mangueira Palmer. Meu amigo, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, caramba, eu queria ter uma mangueira dessa lá no sítio. A nossa lá tá pequenininha, tá com 1 metro ainda. Mas eu olhei para a mangueira, eu parei para apreciar. Aqueles frutos avermelhados, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. No meio de uma folhagem verde, aqueles frutos vermelhos, mangueira. Eu falei, que coisa linda. A gente fica maravilhado com a criação que a gente vê hoje, que é imperfeita. Imagina essa criação que Deus trouxe aqui, essa vegetação, frutos que nós nunca apreciamos nesse mundo, tinha lá. Flores que nós nunca vimos, tinha lá. Hã? Então o pecado fez com que muitos desses frutos, dessa beleza da natureza, se perdessem pelo meio do caminho. Só que um detalhe, para cada vez que Deus cria, ele usa essa expressão aqui, ó. E viu Deus que era Bom, bom. Ele criou a luz e viu Deus que a luz era boa. Boa. Você vem no verso. ahn, tem outros versos aqui que a gente vai ver à frente. O 12 vem falando e outros mais. Você vai ver. E viu Deus que era bom, como o verso 18 e por aí afora vai. Para cada dia. Bom, bom, bom. Não é? Quarto dia. Embora a luz tivesse sido, haja luz lá no primeiro dia, surge para a gente uma dúvida agora, Paulinho. Se ele disse haja luz lá no primeiro dia, havia necessidade de sol, de lua, de estrelas? Havia? fazer a separação, né? Então vamos lá. O que diz aí esses versos 14 e 19? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Até o 19. Ah. E fez Deus 2 grandes luminares: o lumiar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era muito bom. Opa! Hã? E foi à tarde e amanhã, o dia quarto. Foi a tarde da manhã, o dia Bem, 4. então peraí. Se aqui no quarto dia nós encontramos a luz do sol resplandecendo sobre a lua, sobre as estrelas, né? O sol sendo responsável pela luz do quarto dia.
Então, peraí, que luz era aquela do primeiro dia? Foi lá ver a Luna? Oi? Não, desculpa. Aí, eu pergunto a vocês. E aí, Claudinete? Luz do- A luz do dia? Sim, Porque essa é da noite. Hum. oi? A luz que ele criou foi a luz do dia, porque essas aí já foi da noite, da estrela, da lua. Ah, mas olha só. No verso, no verso 14, na minha Bíblia diz assim: E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Vamos dizer assim, o luzeiro maior, qual o nome que ele recebeu? Lua, sol, Sol. Para governar o sol, quê? O dia. E o dia, luzeiro menor, qual o nome que ele recebeu? Lua. a lua, Para governar o quê? A a noite. noite. Então, peraí, lá no quarto dia, Deus acendeu o sol, ok? E o sol brilhou Ah, para o dia. Mas quando deu o pôr do sol, o sol se escondeu. aham, Então estava lá, a lua como um espelho. E ela refletia a hum, luz de quê? Do sol. hum. Tá, mas a luz do primeiro dia, que luz era aquela? Se o sol ainda não tinha sido criado. Não sei, a luz de Deus. Como é que é? A luz de Deus mesmo. A luz de Deus, a luz de Deus, é isso aí. Jesus, ele disse assim, quando ele trabalhava lá com os discípulos, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Ah, tá. A primeira luz que brilhou nesse mundo foi a luz de Deus, foi a glória de Deus. Você sabe quando que essa glória de Deus se apagou? Quando Adão e Hum, Eva, lá no jardim, eles comeram do fruto proibido. Ali a palavra de Deus, no capítulo 3 diz assim: e viram que estavam nus. Por que estavam nus? Porque Adão e Eva, eles apagaram, com a decisão deles, eles apagaram a glória de Deus nesse mundo. Nossa. Que coisa terrível o pecado trouxe, né? Mas então, Uhum. aqui no quarto dia, a gente vê Deus criando o quê? O sol, a lua, as estrelas para embelezar os céus, clarear o dia, clarear a noite. Mas o texto vem dizendo, e viu Deus que era bom. Bom, Foi à tarde de amanhã, o dia quarto. Bem, se a gente avança aqui um pouquinho, a gente vai ver agora o dia quinto. Vocês estão reparando? Primeiro ele criou a luz, né? Tirou o mundo da escuridão. Depois ele separa a água de cima, a água de baixo. Depois ele puxa a terra no meio das águas, cria vegetação, água doce, água salgada. No quarto dia ele cria o sol, acende o sol, a lua reflete a luz do sol, as estrelas, dia, noite. Bom, repara que já tem um ambiente preparado para receber seres vivos, sim. não é? Água Com doce, comida, com comida. comida, local preparado para eles, né? Com água, terra firme. Letícia, Mariana, Carla, eu fico pensando o seguinte: Sandra fala que eu sou muito desorganizado. E eu tenho que concordar com ela. Tem dia que eu sou tão desorganizado que eu preciso colocar as minhas coisas em ordem para poder me achar. Sabe, uma das primeiras leis dos céus é a ordem. É a ordem. E você vê que Deus ele não dá ponto sem nó. Ele primeiro criou ambientes para receber seres vivos. Ele não criou primeiro os passarinhos e depois pensou, puxa vida, e agora? Onde que eles vão passar a noite? É. Hã? Não. Ele criou primeiro o quê? As árvores. Letícia, Letícia, eu criei os animais e eu esqueci de criar comida.
Não, ele O chão para eles pisarem, né? não, ele o ambiente, tá certo? O ambiente. Agora, quando você vai nos versos seguintes aqui, você vai ver, olha só, dia e noite, né? O mar, a água doce está preparado, o ar está preparado, né, com oxigênio. Aí os versos 20 ao 23, a gente lê assim, olha. Carla, você está aí, Carla? Opa, gostaria de ler para a gente? Versos 20 ao 23. Só tem que ligar teu som. Isso. Aí, É Gênesis, esse que tá, verso 20 é ao esse que tá na 23. tela? Esse que tá na tela? Isso. Tá. Produz as águas abundantes, répteis e parte das céus é capitão pouco. É a lei dos répteis e almas viventes que somente produzam conforme a sua espécie. E suas espécies. E viu Deus que era bom. E tem uma parte da escola mais entendendo, e Deus. é, E depois a parte vai depois multiplicar, encher as águas, os mares, e multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, o quinto dia. Obrigado, Carla. Gente, Nada. no quinto dia, Deus ele olha para a terra, para a água, está muito parado. Ele diz: produz as águas abundantemente, seres viventes. E agora, todas as espécies de seres que estão nas águas foram criadas, Paulinho, assim, num estalar de dedos. Tubarão, baleia, peixe e golfinho, tudo que existe. Tudo, né? Mas o ar também, os céus, estavam muito quietos. E ele diz: olha, e voem as aves sobre a face da expansão. E de repente, bandos de pássaros começaram a tomar conta dos céus. Ô, Lotevan, Oi. isso responde àquela pergunta que o pessoal fala, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então a gente vê que Deus criou os animais ali, né? Primeiro, né? Já adultos, né? É verdade, Marco. E tem muita gente que fala que foi o ovo que veio primeiro, né? A Bíblia diz que foi a galinha que veio primeiro, as aves vieram primeiro. Não é isso? Se a palavra de Deus falou, a gente não vai discutir isso aí. Né? Vieram aí primeiro as aves, né? Então, gente, novamente, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom, perfeito. E foi à tarde amanhã, o dia quinto. Mas vamos para o sexto dia. O sexto dia, Mariana, gostaria de ler para a gente? Verso 24 e Sim. 25. E disse também Deus: produz a terra a seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais silvestres, segundo a sua espécie. E assim se fez. Continua? Até o 25, isso. E se fez Deus os animais é, selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, gente, todos os animais da terra que você imaginar, Deus criou aí no sexto dia. Só que a Bíblia, ela traz uma diferença: animais selváticos, que vão viver lá na selva, e animais domésticos, como o gado, que estaria ali ao dispor do ser humano. Não é? Mais tarde, ao ser humano ser criado. Então, essas duas especificações nós temos aí: animais selváticos e animais domésticos. E, novamente, viu Deus que era bom. Quando você olha para a natureza, eu gosto de ver esses programas que falam de animais.
principalmente agora, Letícia, sobre onça. Ah, é? É, Implicante, né? implicante com a dona Sandra. Não, mas menina, eu falo É, pra ela, Sandra, o bicho é brabo, mas olha que beleza que o bicho tem. é lindo mesmo. Principalmente É uma diversidade muito grande, né? uma É diversidade muito muito grande. bonito. E os filhotes, então, gente, não tem coisa assim mais bela. Aí ela fala assim, mas os filhotes vão crescer e vão ficar tudo marvado. Sim, é É. verdade. Mas nós Não, temos e que o admitir. problema é a maldade que o ser humano É, faz, né, com o filhotinho, né? é verdade. Coragem de maltratar, né? É verdade. Sabe, eu fico imaginando, os animais, quando foram criados, eles não foram criados como a gente conhece hoje, O resto, cruéis. Imagina Adão pegando um guepardo, um leão, e dar uma volta com ele no campo. Um urso panda vamos dizer assim, é o meu animal preferido, né? Eu acho muito lindo o urso panda, mas não havia maldade, não havia. ah, Só para você ter uma ideia, no livro de Isaías tem uma passagem que diz que se o povo de Deus fosse obediente, o leão ia comer palha como o boi. Então Deus ele cria os animais, todos eles herbívoros. Você já imaginou um leão comendo capim? Um leopardo comendo capim? É inimaginável a gente passar pela nossa mente isso hoje. Mas foi assim criado. Não havia predação, os predadores, o leão se alimentar de carne. Não, não, não havia isso. Bom, viu Deus que era bom, era perfeito. Mas no sexto dia, além dos animais, foi criado um outro ser. Alguém se lembra quem foi? O homem, homem. O homem. E aqui, gente, aqui, quando eu falei para vocês que o homem, que você é obra-prima de Deus, eu vou dizer por quê. Olha só. Desde o primeiro, do terceiro verso, haja luz, até produz a terra, que foi opa, que foi esse verso aqui, ó. Aqui eu quero expandir uma coisa na mente de vocês. Produz a terra. Como é que vocês acham que foi isso aqui? Como é que surgiu aqui o cavalo, o rinoceronte, o antílope, o elefante, o leão, o dromedário? Como é que vocês acham que ele surgiu? Deus falou assim: produz a terra. Como é que essa bichada Eles, eles apareceram. Deus falou e eles veio. seria um passe de mágica? eu acredito que sim. Sabe? Acho que num piscar de olhos. No piscar de olhos. Letícia, aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos dá permissão para a gente imaginar. Né? Você diz, no piscar de olhos, pum, apareceu, igual as aves dos céus. Mas sabe, Hum, eu quando olho para esse texto aqui, a minha mente imagina, a minha mente imagina um cavalo saindo da terra, um leão saindo da terra. Por quê? O verbo é produza, produza a terra, e não surja na terra. hum, Não, e eles também devem ser igual a gente, né? Do pó, né? Por Do isso você está pó. falando da terra, né? Exatamente, vieram do pó. No livro de Eclesiastes tem uma passagem que Salomão ele diz ali, ó, que a nossa diferença para os animais é nenhuma. Todos vieram do pó e ao pó tornarão. Está lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, 3, verso 21. Todos viemos do pó e ao pó retornaremos. O mesmo espírito que o ser humano recebeu é o mesmo espírito que os animais receberam. Ou seja, pneuma, ar, roche, ar, né? Oxigênio. E a segunda espécie criada por Deus, ela é diferente. Até aqui,
Era uma pessoa da divindade dizendo: haja, produza, apareça. Agora, olha só, quando o homem, o ser humano, é criado. Ele Ah, que disse, legal, né? olha só, e disse Deus: façamos. Não é mais singular como foi lá atrás. Ó, façamos, nossa, nossa. Né? Então, 3 vezes aqui plural. O façamos e o nossa 2 vezes. Então, façamos o homem, a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, a primeira criação, sobre as aves dos céus, a segunda criação, sobre o gado, a terceira criação, e sobre toda a terra, todo réptil que se move sobre a terra. Agora, sabe por que que o homem ele é a obra-prima da criação de Deus? E Deus os criou à sua imagem. Né? Quando falam para mim que o ser humano veio do macaco, ou veio lá daquele processo evolutivo, eu digo, eu não. Eu fui criado e a imagem e semelhança do meu Deus, do meu Criador. Então eu fui criado parecido. Tudo bem que o meu Criador não tem olho torto, não tem queda de cabelo, tem cabelo branco, não é? Ele é perfeito. Mas Adão, quando foi criado, Adão foi criado o quê? Perfeito. Eva foi criada perfeita. Não tinha aí essas coisas anormais que nós temos. Ok? Aí o 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ou seja, parecido com Deus, o homem foi criado, macho e fêmea, os criou. Viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era o como? Muito Espera aí, até esse verso aqui, era somente o quê? bom. 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 Mas quando o homem foi criado, isso aqui foi uma explosão de satisfação de Deus. Muito bom. Muito E bom. além de ele fazer a imagem e semelhança, ele mesmo modelou com as próprias mãos de Exa barro. exatamente, o Claudinete. E interessante que o homem foi criado fisicamente parecido com Deus. Uhum. E moralmente também parecido com Deus. Imagem aqui é algo visível. Semelhança tem a ver com caráter, com a moral. Então veja bem, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham a mente de Deus, eles tinham a glória de Deus, eles tinham a aparência com Deus. E como o mundo já estava todo criado, Adão, ele tornou-se, por parte de Deus, o monarca desse mundo. Porque o texto diz, e domine o quê? Sobre tudo. Uhum. Domine sobre tudo. Então imagina, se lembra quando nós falamos sobre Jó, que Satanás se apresenta lá naquele concílio do céu? Pois é, Adão, ele foi criado para ser o dominador desse mundo, o monarca desse mundo. E como Claudinete falou, olha só, o capítulo 2, verso 7. Deus não falou assim, haja o homem não, produza a terra o homem. Não. O ser humano, Paulinho, foi o único ser criado por Deus que ele utilizou Mãos. as suas mãos. A gente falava sobre a vida de Jesus quando ele curava as pessoas. Você vai ver em cada relato, ou na maior parte dos relatos, que Jesus ele usa o toque para curar as pessoas. Aqui, na criação, em Gênesis 2, verso 7, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Essa
Esse verbo formou, ele tem a mesma ideia de um oleiro quando ele modela um vaso. Então imagina, Mariana, tenta aí, fechar teus olhos e imaginar Deus criando o homem. Pegou o melhor barro, que é o pó da terra. Ele pegou o melhor barro e ele começa, não sei se pelos pés, pela cabeça, por onde ele começou, não importa, mas ele começou com as mãos a modelar. Aqui vai ser a orelha, aqui vai ser os olhos, o nariz, né? A gente vê pessoas hoje nariguda, orelhuda, zoiuda, né? É uma coisa assim meio estranha. Deus não, Deus ele colocou tudo no lugar. Nariz bem feitinho, a orelha lá, né? Enfim, lá está o homem. Ou melhor, está um boneco. Já era gente? Não. Não, Salva uma faltava o coisa. quê? Faltava vida. Uhum. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz isso aqui, ó, você inspira, você respira, né? Você solta o ar. Isso aí foi passado de geração em geração a partir de Adão. O mesmo ar que Adão recebeu lá é o mesmo ar que passa aí pelas nossas células, oxigena o nosso, todo o nosso ser. Isso aqui é chamado de fôlego de vida. Aí sim, veja, quando ele foi soprado nas narinas do homem, o fôlego de vida, o ar, olha como que o texto termina. E o homem passou a ser uma alma vivente. Tem muita gente que fala assim, a gente vai estudar isso no outro dia. Ah, fulano, a alma de fulano foi para o céu. Gente, se o camarada morreu, ele deixou de ser uma alma. Ele só se tornou uma alma quando Deus soprou o fôlego de vida. Mas isso aqui, a gente vai. É só oxigênio. É só oxigênio. Isso aqui a gente vai ver lá na frente. Então, eu só quero que você entenda aqui e já comece a colocar o teu tico e teco para trabalhar aí o seguinte: nós não temos uma alma, nós somos, passou a ser, nós somos uma alma vivente, uma pessoa. Ok? Bem, aí está. Capítulo 2, versos 21 e 22. Adão ele foi criado sozinho, primeiro. E Deus um dia chamou Adão, Mariana, e falou assim, Eleneir, Deus falou assim, Adão, agora essa casa vai ser tua. Você vai chamar cada animal aí do jeito que você quiser. Você vai dar nome à bicharada. E começou lá, o primeiro casal chegou e Adão deu nome. Veio outro bicho, a vaca e o boi, e ele deu nome, né? Como diz aí o pastor Cláudio Duarte, Adão olhou e falou, não, aquilo ali tem cara de vaca, então vai ser vaca. Mas ele não botou o nome do marido da vaca de Vaco. Não, aquilo lá foi. Né? E que foi para cada animal, esse pescoçudo aí, isso tem cara de girafa, então vai ser girafa. Mas quando chega no final, todos os animais tinham macho e fêmea. Somente Adão estava só. Tudo aquilo que Deus, desde o primeiro dia até o sexto dia, ele disse é bom, é bom, é bom, e depois muito bom, esse mesmo Deus, ele diz o seguinte: olha só, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo. Deixa eu só encontrar aqui. Gênesis 2, versículo 18. Quem pode ler para mim aí, por favor? Eu Disse vou mais. ler. Opa, desculpa, pode ler. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, não é bom que o homem esteja só. E veja, isso aqui vale para o homem e vale para a mulher, tá, Letícia?
Não é Eu bom. tô esperando meu varão. Vai orando, vai orando. Deus tem um, né? Então, olha só, não é bom, porque um completa o outro. Aí o verso 21 ao 22, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, algumas Bíblias dizem, e fechou a carne em seu lugar, cerrou a carne em seu lugar, e daquela costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe, ou trouxe-a a Adão. Gente, eu fico pensando nisso aqui, como que Deus é perfeito, não é? Como que Deus é perfeito? Ah, não é bom que o homem esteja só. Você reparou? Deus ele tirou do lado ali uma costela. Ele não tirou da parte da cabeça ou dos pés. Não, não. Quando diz lá que far-lhe-ei uma adjutora, alguém que lhe seja idônea, seria alguém que lhe complete, alguém que estaria lado a lado com o homem, ok? Hoje a gente vê aí mulher quer passar na frente do homem quer passar na frente da mulher, tem feminicídio, tem Lei Maria da Penha, tanta coisa. Hoje a gente viu normalmente a gente vê marido batendo em mulher. Hoje a gente viu uma mulher batendo no marido. Na frente da polícia. E na frente, e na frente da gente. Não ficaram nem com vergonha. Ele não ficou com vergonha de apanhar e ela não ficou com vergonha de bater. Eu fiquei olhando aquilo Vocês viram ao vivo? ao vivo, Que isso? ali na rodoviária do centro. Eu falei, que é isso, gente? Não é? Então, gente, quando fala aqui que, quando fala aqui que é, Deus cria para Adão alguém que lhe seria idôneo, não é por ter essa cena que a gente viu. Era um para completar o outro. Adão foi criado um pouco menor do que Adão para que ela fosse amparada. E assim, Não, né? não, Eva foi Ou criada. melhor, Eva foi criada um pouco menor que Adão para que ela fosse amparada por Adão, pelo homem. Então, essa era a ideia de Deus, tá certo? E tirar do lado para andar lado a lado. Isso aí é a beleza da criação da mulher. Mas aqui também vem dizendo que, se você segue aí até o verso 24, você vai encontrar lá: deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher e ambos serão uma só carne. Ou seja, aqui está o primeiro casamento instituído ali no Éden. O celebrante, Deus. Os nubentes, Adão e Eva. Deus celebra o primeiro casamento. Que coisa maravilhosa, né? Bom, acabou a criação? Alguém pode me dizer? Não, Falta alguma coisa? Alguma coisa falta ser criada? sim, O quê? me diga. Então vamos lá. Olha só, o sétimo dia. O que Deus criou no sétimo dia? Nada. Não criou nada, é verdade. O Criou sétimo dia ele deixou vazio. Bom, mas a palavra de Deus, lá em Gênesis 2, versículo de 1 a 3, a gente encontra lá três coisas que Deus fez no sétimo dia. Lá vem dizendo no verso 2 e verso 3 que, nada. capítulo 2, verso 2 diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Queridos, hoje, quando nós falamos tanto sobre a, a observância do sábado como um dia de descanso, um dia de adoração a Deus, está aqui lá no sétimo dia da criação, está a origem. Então, se você tem uma origem em Deus, a adoração que você faz a Deus também tem origem aqui no sétimo dia. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas o sábado foi criado para os judeus. Engraçado.
Só tinha Adão na terra, Adão e Eva, não tinha nem nação ainda. E Deus já falou, Deus já mostrou a Adão como que ele deveria viver, né? Se comportar e portar no sétimo dia. Deus descansou? O que que o homem deveria fazer? Descansar. Descansar. Deus abençoou? O que que o homem deveria fazer? Abençoar. Abençoar ou ser abençoado? Na verdade, você ficou complicado. Não é? Seria Receber a abençoado, bênção. não é? Receber a Receberia, bênção. receberia a bênção. E, da mesma forma como Deus santificou, vocês se lembram que nós falamos de santificar no estudo passado? O que que ele simboliza mesmo? Separar. Separar. Então, se Deus separou esse dia, lá na criação, ele está nos dando o exemplo para a gente fazer a mesma coisa. Então, se Deus ele parou a sua obra, ele deu-nos o exemplo que nós também devemos parar o nosso trabalho, receber a bênção que esse dia traz. Ah, mas todos os dias são abençoados. Sim, todos os dias são abençoados. Mas você não encontra nenhum dia, fora o sábado na Bíblia, que Deus que é declarado que Deus repousou sua bênção sobre aquele dia, somente o sábado, não é? Somente o sétimo dia. E santificou, ele separou. Não é? Bom, mas isso aí a gente vai ver um outro dia. Então aqui está o quadro da criação, o primeiro dia, só revisando. O que que foi criado mesmo? Luz. Luz, separando dia Dia e e noite. noite. Exatamente. No segundo dia, Separação do firmamento. As Separou águas. céu e mar. separaram a água de cima, a água de baixo. Terceiro dia, Terra, né? Foi Terra e o mar separado foi a um. terra do mar, e sobre a terra foi colocado a vegetação. Isso. Né? Quarto dia, O sol e a lua, isso. Existe. No quinto dia, seres viventes, aqui, olha, mar, céu, terra. aqui não é um passarinho dando carona para o peixe, não, tá? Mas, para a gente ter a ideia de que as aves e De peixe. os animais marinhos foram criados esse dia. No sexto dia, os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Meus queridos amigos, de onde você veio mesmo? Das mãos de Deus. De onde, Marcos? Das mãos de Deus. Você tem certeza? Adão veio, então a gente veio de Adão. Acho que pode se considerar, né? Não foi essa aí a nossa origem, não? Não. Eu não vi do macaco. Gente, eu me recuso que digam para mim que eu vim aqui desse animalzinho aqui, desse símio aqui. Não, não, não. Pois é, isso é no colégio, né? No livro de história. Sim, Lá na infância, lá no início, né? vem Já colocam isso na cabeça da gente criança. E a gente acredita, né? Por não ter contato aí, muitos não terem contato com a Bíblia, acaba acreditando. Mas eu prefiro crer, como o Marcos disse, que nós viemos das mãos do Criador. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, com toda a deformidade que eu tenho, que você tem, nós ainda trazemos traços de Deus. E quando Jesus voltar, o que que ele vai fazer? Ele vai restaurar todos nós a sua imagem, a sua semelhança. Bom, para nós encerrarmos, eu gostaria que você abra sua Bíblia em Filipenses, lá no Novo Testamento. Nós vamos completar nosso estudo de hoje com esse texto de Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21. Mariana, se tiver dificuldade aí para achar Filipenses, é só dizer em que livro você está que a gente te orienta. É no Novo Testamento, mais ou menos lá pelo meio do Novo Testamento.
Não, já tô lá no último já. Você tem qual livro? Tava lá em Apocalipse, lá no Não, final. volta aí um punhadão de páginas. Romanos. Depois, falei para voltar um punhadão de páginas, mas não precisava ser tanto. Tá em que agora? É Tito. Não, antes. São poucas É páginas antes. antes. Filipenses. Achei. Achou? Então, olha Uhum. só. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu vou pedir a quem realmente quiser ter aí a sua vida restaurada lá por ocasião da vinda de Jesus, que leia esse texto para a gente. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, gente, esse texto, ele está dizendo para você, Mariana, para você, Cristina, você, Marcos, para você que está aí ouvindo, para você que vai assistir esse estudo depois, que nós fomos deformados, sim, por causa do pecado. Mas quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo para ser não semelhante ao corpo de Adão, mas semelhante ao corpo dele, transformado, glorioso. Eu fico pensando nisso. Você, quando você para diante do espelho, você se acha bonito? Tem dia. Sim. Tem dia, Letícia, olha, eu paro diante do espelho, o Sandro vira para mim e fala assim: troca essa roupa. Não, mas eu tô bem, eu tô bonito. Troca essa roupa que eu tô te achando feio. Não importa, eu tenho que me achar bonito. Não importa. Tá bom, mim. Não, é. Para no espelho. Se você não se achar bonito, quem vai achar? Ninguém. É, Olha, é. Eu mas, tenho que me amar primeiro. mas eu fico imaginando. Tem gente que olha para mim e fala: mas esse cara é feio, hein? Que isso? A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizer, ela está dizendo aqui para nós, que lá na volta de Jesus, ele vai transformar o bonito no mais que bonito. Ah, aquele que é feio, mais que bonito. Aquele que é mais ou menos, mais que bonito. Então nós seremos mais que bonitos. Por quê? Primeira coisa, Jesus vai tirar de nós o pecado. O pecado ele causou deformidade no ser humano, na criação de Deus. Uma vez que o pecado vai ser extinto, não tem porquê nós continuarmos na mesma condição que nós estamos hoje. Então nós vamos voltar. Veja, eu falei que não vamos ser semelhantes a Adão, mas nós vamos voltar à qualidade de Adão quando foi criado, mas glorificados como Cristo foi glorificado. Então tenta traduzir isso na sua mente. Eu fico pensando e às vezes dá um nó aqui. Mas eu digo para Deus, Senhor, eu não sei como vai ser isso, mas eu quero, porque o Senhor prometeu. Então queira também, diga para Deus nessa noite, Senhor, eu estou cansado do pecado. Eu estou cansado de todo o mal que o pecado causou nesse mundo. Eu quero essa transformação que o Senhor promete. Tenha certeza de uma coisa. Permaneça na presença de Deus. Clame a Ele cada dia, Senhor, me transforma. E naquele dia, a última transformação, ela será maravilhosa, porque nós voltaremos a ser aquilo que éramos antes do pecado, mas de uma forma muito melhor. Realmente, nós seremos novamente a semelhança do nosso Criador. Então, que Deus ele te abençoe e que você, quando perguntarem a tua origem está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele criou os céus e a terra, que ele resolveu modelar a terra, ele também modelou você, a sua imagem
e a sua semelhança. Tenha isso sempre em mente. E quando, é, e quando isso aí está encrostado em nossos corações, gravado em nossos corações, a gente anseia alvos maiores que Deus tem para nós. Eu anseio. Eu quero ver meu Jesus voltar. Não sei se eu vou estar vivo lá ou se eu vou descer a sepultura antes, mas eu quero ver meu Jesus voltar. E eu o verei. Tenha você também Amém. certeza. Tá bom? Gente, que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos conceda aí a sua graça, a sua misericórdia. Que dia após dia a gente possa sentir em nossos corações o desejo de contemplar mais e mais o nosso Criador, contemplar a beleza da sua santidade e por ele sermos transformados. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esses momentos? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai bondoso, Pai eterno, Pai querido. Senhor, hoje tivemos o privilégio de ver a nossa origem. Nós viemos de tuas mãos. Carinhosamente o Senhor modelou o barro, fez um boneco, soprou em suas narinas e o ser humano, Adão, veio à existência. Depois Eva, depois a sua descendência, até chegar nossos dias hoje. Querido Deus, por favor, transforma os nossos corações. Transforma, Senhor Deus, a nossa mente, para que possamos pensar como tu queres, viver como tu queres. E naquele dia, quando Jesus voltar, sejamos transformados à semelhança do nosso Senhor. Toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Aqueles que vão assistir esse estudo depois, que sejam todos guardados, amparados pelo Senhor e que sintam em seus corações que são obra-prima de tuas mãos, que são amados pelo Senhor. No nome de Jesus, nós por tudo te agradecemos, te exaltamos e te bendizemos e juntos dizemos amém. 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 Meus